Fala pessoal, e aí? Tudo bem, pessoal do Sextona e Colégio Mauro Pires? Nós vamos aí hoje dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos seguir aí falando sobre a Grécia Antiga, nós vamos falar sobre os genos e as colônias, e na verdade a gente vai tentar entender hoje, começar a entender um pouco sobre as cidades-estado, mais especificamente sobre Atenas, né? Nós vamos aí até a primeira reforma de Solon, né, e o começo do nascimento da democracia ateniense. Então a gente vai bem tentar ir um pouco devagar com vocês para a gente não apressar, isso é um tema um pouco complicado. Então a gente vai seguir bem e tentar não apressar as coisas, tudo bem? Hoje também eu vou mandar um outro vídeo falando de vocês, falando sobre o trabalho, qual trabalho vai passando, a gente vai passar um trabalhinho, e aí pra gente seguir aí para esse bimestre, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, não se esqueçam, tá, gente, de assistir a aula, copiem os textos de lá de bonitinho, mandem a foto com a matéria copiada. Essa é uma matéria com o nome completo de vocês. Gente, essa é uma matéria um pouco complicada, não é muito fácil. Precisa de a gente entender alguns conceitos, então vocês estão vendo aqui os textos são levemente grandes, mas eu estou tentando fazer mais devagar para a gente poder, né, ir direitinho, né, e a gente ajudar para as provas e tal, vocês terem esse subsídio para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente precisa entender os genos. O que acontece? Como a gente viu lá no fim da Era Homérica, né, que os palácios foram destruídos, né, o fim da Era Homérica, as pessoas, a população começou a se reunir em pequenas comunidades, primeiramente comunidades agrícolas, né, que eram na verdade uma grande família, né, de primos, tios, né, e você tinha ali o chefe dessas famílias, dessas comunidades, que eram os patriarcas, né? E na verdade a gente coloca que não era uma só família, eram várias famílias, né? Mas você tinha ali aquela comunidade que era chefiada por um patriarca, né? Que geralmente ele era o grande chefe da família. Eles, né, geralmente estavam ligados à sua ancestralidade, aos seus antigos, né? E muitas das vezes essa relação de homens, de deuses, né? Então eles se achavam ali ancestrais, né, diretos, né, desses, né, tendo em seus ancestrais esses homens ou deuses, né? Essas comunidades, né, agrícolas, né, autossubsistentes, né, eram autossubsistentes porque elas produziam aquilo que elas consumiam, né? E aí, o que vai acontecer? Essas comunidades a gente chama de genos, ok? Importante. Os chefes desses genos cada vez vão se tornando mais poderosos e governando várias outras famílias, né? Até se tornarem, né, os primeiros reis, né? Por quê? O que vai começar a acontecer? Esses patriarcas vão cada vez mais governando outras famílias, né? E aí eles vão tomando decisões, mas eles acabavam também consultando uma assembleia de pessoas e geralmente eram os guerreiros, já que guerrear era importante para a sociedade, para proteção, né? Isso era super importante. Mas sendo assim, desses genos, né, as polis gregas, né? É nesse momento em que dos genos em que as polis, né, essas cidades começam a nascer. Tudo bem? Vamos lá. Bom, como esses genos, né, essas comunidades começam a se utilizar do ferro para a ferramenta agrícola, eles começam a produzir cada vez mais comida. E, em consequência disso, a população começa o quê? A população começa a crescer. Né? E aí, quando a população começa a crescer desenfreadamente, o que vai acontecer? Vai haver conflitos entre esses genos. Muitos porque já não vão ter terras suficientes para as pessoas, não vão ter... vai ter conflito por conta disso, né? E claro que os pequenos proprietários não vão conseguir, por exemplo, se sustentar,
né, vão cada vez se endividar e acabar tornando-se escravos dos grandes proprietários, nascendo assim as primeiras aristocracias. Tudo bem? Então, com essa tensão social muito grande, o que começou a acontecer? Começou a haver migrações, né, de gregos para outras regiões da Grécia, né, da Grécia Antiga, formando assim inúmeras colônias gregas. Tudo bem? E dessas colônias, dos fins da desconfiguração dos genos e a fundação de outras colônias gregas, vão nascer então as grandes cidades-estados que a gente conhece, né? Você tem Tebas, Creta, a própria Macedônia, né? E outras regiões na Grécia. Mas nós vamos estudar especificamente duas, que são uma das grandes importantes daquela região do Peloponeso, que é quem? Que é Esparta e Atenas. Atenas, que será o nosso primeiro, a gente vai começar por ela. Atenas fica ali na região, como a gente pode até ver aqui, ó. Ela fica nessa região aqui. Deixa eu só botar um. Aqui, ó. Atenas fica nessa região aqui do Peloponeso, tudo bem? Ela, se você perceber, ela tá bem virada para o mar, tudo bem? Ela é uma cidade bem litorânea, né? Apesar dela ela ser fundada, a cidade, né, a Acrópole, no monte, né, mas é um monte perto do mar, já que a gente já conversou que a Grécia tem uma região, uma geografia extremamente montanhosa. A cidade de Atenas vai ter uma predisposição natural para a navegação, né, já que ela está virada muito para o mar, e o comércio, a pesca, né, e isso assim, essa predisposição natural que os atenienses tinham. Apesar de Atenas ter um rei, quem mandava de fato naquela sociedade era a aristocracia. Quem é a aristocracia, professor Felipe? São os grandes proprietários de terra. Quando a gente fala de aristocratas, aristocracia, nós estamos falando de grandes propriedades de terras, tudo bem? E aí, como eram eles que comandavam a cidade, as outras camadas da população, principalmente os comerciantes e artesãos, que também serão ricos, né, grandes poderosos ali naquelas cidades, vão se sentir insatisfeitos, junto, obviamente, com quem? Com os escravos, né? E vai acontecer muitas tensões sociais e conflitos por conta dessa situação, né? Já que poucos vão governar muitos, né? E muitas das vezes contra, obviamente, seus próprios interesses. Bom, na tentativa de mudar isso, o primeiro, então, governante que vai tentar mudar é Solon, né, que é a primeira reforma que a gente vai tentar entender. Bom, Solon vai tentar fazer o legislar sobre algumas coisas importantes, principalmente sobre limitando assim a escravidão por dívidas. Então você criava uma sociedade com menos escravos. Ele resolveu dividir a sociedade em graus de riqueza, né, e não mais pelo nascimento, como eram os aristocratas. Os aristocratas, né, na verdade, você só fazia parte desse grupo pelo seu nascimento, porque você deveria descender das famílias dos jônicos. Né? Tem muito essa questão ainda dessas famílias dos conquistadores. Né? E aí, ele vai tentar dividir essa sociedade, né, o poder através disso, só que isso vai acabar levando que o poder não ficasse só com os aristocratas, né? Então os artesãos e e os comerciantes também vão poder participar da governança da cidade, mas as tensões vão continuar porque os aristocratas não vão estar satisfeitos com isso. E aí vai continuar o conflito entre essas camadas sociais, que vão continuar com conflitos extremamente violentos entre essas camadas, e os escravos também livres vão estar aí nesse confronto. Tudo bem? Então essa é, de fato, assim, as primeiras reformas, né, na tentativa de mudar essa situação. Tudo bem? Tá curto,
sem dúvida, aí tá dando uns 10 minutos. Mas eu queria que vocês, eu queria pausar, eu podia até continuar, mas eu acho que a gente precisa entender muito bem isso, porque a próxima semana a gente vai falar sobre democracia, principalmente. Então a gente tem que ir bem, né, devagar, entendendo cada assunto, resumindo alguma coisa, mas a gente precisa ter esse entendimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as nossas atividades de hoje? Hoje nós vamos fazer os exercícios da página 214 e 215, que na verdade é a atividade 4, tá? Eu botei 214 e 215 porque a questão começa na 214 e termina na 215. São um texto e uma imagem. Então, a atividade 4, as questões A, B e C. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Fica aí qualquer dúvida, vocês obviamente me contatem, tá? E a gente vai tirando as dúvidas se ficou ainda alguma coisa. Tá bom, pessoal? Valeu!